Rádio Sudoeste FM 91,7. Mais FM. A rádio que toca no seu coração. There are some things I may not know. There are some places. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A partir de agora, entra no ar o programa Luz no Entardecer, pregando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, com o evangelista Sérgio Carvalho. O meu lar, vem logo me buscar ali com os anjos. Apocalipse capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Nós tomaremos o tema para esta mensagem, as 2 bestas. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro composto de vários símbolos. Justamente o nome Apocalipse, etimologicamente, quer dizer tirando o véu, ou seja, aquilo que está oculto, que está encoberto, e que o Espírito de Deus, no tempo final, vem para trazer a revelação de todos os mistérios que estão contidos neste livro. Visto que este é o livro, ou seja, a carta de amor de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua noiva, então, até mesmo na cerimônia do casamento, ali nos tempos primitivos, onde o noivo levantava o véu do rosto da sua noiva naquela cerimônia de casamento, então estava representando também ao Senhor Jesus Cristo, que viria para tirar o véu, ou seja, revelar todos os mistérios neste tempo, onde já está aproximando-se o período em que o Senhor Jesus encontrar-se-á com sua noiva. Então este é o livro de símbolos. Nós citamos a escritura Apocalipse 13, verso 1, verso 11, onde aqui aparece essas bestas, ou seja, estes poderes. Uma vez besta, escrita no livro de Apocalipse, representa poder, como Apocalipse 6, por exemplo, onde nós temos ali aquelas 4 bestas, ou seja, 4 animais, representando o poderio do mal durante as 7 eras da igreja. Mas também Apocalipse 4, 7, aparece 4 bestas ou 4 animais que representam o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Então bestas sempre representam um poder. E nós vamos tomar Apocalipse 13 na sua íntegra para falar dessas bestas. Graças então a Deus, temos a palavra profética, a revelação de Deus para mostrar os mistérios de sua palavra. Então Apocalipse 13, a partir do verso 1, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome
de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Fazendo uma pausa nessa escritura, encontramos que esta grande besta, este poder, ele tinha um nome de blasfêmia. Também está escrito que a sua boca era como de leão. Entendemos que leão representa a palavra de Deus, conforme o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, falando da mensagem primitiva da revelação de Jesus Cristo na igreja ali no princípio. Só que esta besta, em Apocalipse 13, a primeira besta, cuja boca era como a de leão, não que ela fosse leão, mas está escrito que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, que poder é este dado pelo dragão? O que seria este dragão que deu poder a esta besta, este poderio? Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então este grande poder, esta grande besta, recebeu o poderio do mal, falando como leão, em nome da palavra, e também foi-lhe dado um trono, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 6, na abertura do primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então houve um coroamento. Um homem recebeu uma coroa. Veja que ele estava falando como leão, usando a palavra de Deus, e ali foi coroado então, e aquele espírito que veio sobre este cavalo branco, aquela espada em sua mão, e recebendo um trono e uma coroa. E quando esta coroa foi recebida, este poder político, eclesiástico, religioso, ali em Roma, então foi edificado esse trono, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então este trono que foi recebido ali, este trono e esta coroa, foi quando este espírito de anticristo recebeu lá em Roma aquele trono religioso, porque este era o propósito de Lúcifer, segundo Isaías 14, também Ezequiel 28, onde ele quis ter um trono sobre os filhos de Deus, sobre os anjos de Deus, e este trono que ele não pôde erguer dos céus, então ele veio na terra e pôde ter um trono religioso sobre os homens. Então a verdadeira fórmula que revela esse inimigo de Deus justamente é em nome da religião, porque ele quis ser semelhante a Deus, ele quis exaltar um trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Deus, conforme Isaías capítulo 14. Então esta é a primeira besta descrita em Apocalipse 13. Verso 3: E vi
uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então essa besta, que sem dúvidas foi o Império Romano, este Império Romano que governou o mundo inteiro, sendo o império mais forte, conforme nós encontramos lá no livro de Daniel, que é justamente uma escritura profética, onde aparecem os reinos da terra, quando o então imperador Nabucodonosor teve aquele tremendo sonho de uma estátua, cuja cabeça era de ouro, peito e braços de prata, o seu ventre e suas coxas era de bronze e as suas pernas de ferro, representando os 4 reinos da terra, sendo que o 4º reino, que sem dúvidas é o Império Romano, seria o mais duro dos metais representados na estátua. E quando aquele Império Romano caiu sobre a mão dos bárbaros, então se ergueu em Roma o Império Papal, o Império Religioso, e Roma passou a governar em nome da religião. Isto é a representação simbólica de Apocalipse 13, verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, deixando então de ser um império político para ser um império religioso. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. E o que quer dizer isto? Isso significa o período chamado biblicamente de a Grande Tribulação. É um período de 3 anos e meio, e neste período, então a terra passará pelo seu período mais cruciante da história. Neste período, onde as taças de Deus se derramará sobre este mundo, quando o Espírito Santo houver completado a obra da Igreja de Cristo, e esta igreja ser tirada da terra, então este será o período chamado de Grande Tribulação, um período de 3 anos e meio, onde o Evangelho sairá do meio das nações do mundo, e este Evangelho, tão rejeitado por diversas nações e indivíduos, retornará ao povo judeu, porque este povo judeu que foi cegado, conforme o livro pelo apóstolo São Paulo, Romanos capítulo 11, onde eles foram cegados, mas o evangelho retorna para eles, e neste período de 3 anos e meio, ali 2 homens ungidos, 2 varões profetas, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então será o período em que este evangelho retornará aos judeus, 1260 dias, que são 3 anos e meio. Por isso está escrito: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esse sistema anticristo, esse sistema da besta, então perseguirá a remanescente de Israel e matará aqueles que ficarão na grande tribulação, as virgens nécias de Mateus capítulo 25, que não subirão no arrebatamento, para cumprir a escritura de Deus. Apocalipse 13, verso 6, que abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los,
e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então os filhos de Deus não adorarão a besta. E quando é que teu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro? É quando você visita e você faz parte de uma organização religiosa. É a partir dali que é posto o teu nome no livro. É quando você faz um sinal diante do povo. Mas a Bíblia diz que não. Os nomes dos eleitos estão postos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E mesmo os filhos de Deus, que nasceram em pecado, que viemos em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, há nesses corações uma centelha de eternidade. E quando você ouve a voz de Deus, você ouve a palavra de Deus, você sabe de que reino você é, e você então é chamado para este reino espiritual, porque o teu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então entendemos que esta primeira besta, indiscutivelmente, é Roma. Roma, então, é este reino tão tremendo e que veio a ser instrumento espiritual. Mas Apocalipse 13, a partir do verso 11, fala de uma segunda besta. Se essa primeira besta, que era política, se tornou religiosa, e essa segunda besta de Apocalipse 13, 11, não seria ela também o ponto de partida para a religiosidade? Apocalipse 13, verso 11. Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Nós encontramos que o grande poder que governa a história da humanidade, depois de Roma, indiscutivelmente, é os Estados Unidos. Porque esses Estados Unidos, que começou como cordeiro, começou como nação evangélica, mas quando tomou o poder, e estes 2 chifres, civil e eclesiástico, então esta é a nação que exporta a bênção e exporta a maldição, dela que vem os sistemas religiosos, dela que vem as interpretações da palavra, dela é que é exportada as diversas denominações do mundo. E se você observa, a sede das grandes denominações vem dos Estados Unidos. Esta segunda besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas falava como dragão. E o que é o dragão? Satanás, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então esta é a segunda besta. Veja que os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13 como a segunda besta. Uma nação que foi edificada sobre 13 colônias. É uma nação que tem 13 estrelas na sua bandeira, 13 listras, e ali no seu palácio de governo 13 degraus para chegar à entrada do palácio. Apocalipse capítulo 13, e a partir do verso 12 está escrito: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. De onde veio a primeira denominação? De onde veio o primeiro sistema religioso de organização de igreja? Não foi de Roma. E de onde vêm os sistemas, interpretações, adultérios espirituais da palavra? Não é da segunda besta, fazendo com que adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Eu sei que não estou falando com pessoas ignorantes, que estão esperando um animal fazer fogo descer do céu, mas estamos falando de um poder tão tremendo, que faz fogo descer do céu à vista dos homens.
E eu pergunto, qual a nação do mundo que faz com que fogo desça do céu, mísseis desçam do céu, bombas desçam do céu, fazendo com que as nações tremam diante dele? Não seria os Estados Unidos da América? Certamente que sim. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Veja que essa segunda besta está edificando uma imagem. O profeta de Deus para esta era chegou a revelar isto, dizendo que esta imagem da besta é o sistema ecumênico, é o sistema mundial de igrejas. E sabemos que o mundo está caminhando para uma união universal, uma união de nações, conforme nós já temos aí a Europa unida, já os laços de união econômica, enquanto que também na religião, sabemos que Roma sustenta o ecumenismo, desde o Vaticano até as extremidades do mundo, e o sistema organizacional, denominacional, nos Estados Unidos da América, tem justamente, então, sede do ecumenismo. Então, esta imagem erigida à besta, segundo o profeta desta era, é o Concílio Mundial de Igrejas. Se uma vez as imagens que foram levantadas aos deuses eram matérias mortas, esta imagem, então, será a união de pessoas. O profeta Daniel, no Velho Testamento, quando revelou aquele sonho que nós falamos já, do rei Nabucodonosor, ele viu então o Império Babilônico representado naquela cabeça de ouro da estátua, depois a Grécia, os medos persas, o quarto império que foi o Império Romano. Mas quando vem os pés da imagem, onde aparece o ferro misturado com o barro, conforme está escrito em Daniel, no capítulo de número 2, a partir do verso 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de ferro, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então é uma união de pessoas. Veja que o barro representa o ser humano, uma vez os elementos químicos que compõem o corpo do ser humano, como o oxigênio, o ferro, o potássio, os demais elementos, que são 16 elementos químicos, também compõem a terra. Então a terra, o barro, representando a união do ser humano nesta grande imagem. Já no finzinho da estátua, no fim dos reinos, no fim do mundo, esta união ecumênica, vindo para fazer esta imagem erigida à besta, ao poder civil, eclesiástico, ou seja, poder religioso também. Apocalipse 13, verso 15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então entendemos que nós estamos falando desta imagem da besta. Também aparece a expressão sinal da besta e marca da besta. Então, se tivéssemos tempo, cada item desse daria um sermão, mas estamos falando sobre esta imagem. E por fim, também este sinal da besta que está na fronte, na testa, que é justamente a doutrina religiosa, a falsa doutrina, o falso ensinamento. Mas só foi possível àquele que tem entendimento revelar este número. Não uma igreja, não um sistema de religião, não um seminário, mas um profeta de Deus, recebendo a comissão de Deus para revelar esta imagem, este sinal, este número e este nome da besta. Veja então, nós estamos desvelando este mistério pela graça de Deus, quando Deus, no tempo do fim, toma a sua palavra para mostrar todos os mistérios que estavam justamente ocultos para este final, porque após a revelação de todos os mistérios, então o Senhor Jesus Cristo virá, e quando a sua noiva, e dela foi tirado todo o véu do entendimento, e quando todos os selos forem abertos, inclusive o 7º selo, que dará a esta noiva de Cristo o poder de transformação, então esta terra passará justamente por este período chamado Grande Tribulação, e acontecerá o que está escrito em Apocalipse 6, a partir do versículo 12, e havendo aberto o 6º selo, porque o 6º selo introduz a tribulação, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu enrolou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Veja que essa grande tribulação será a fúria da própria natureza se rebelando, porque está escrito que a natureza está gemendo, e sabemos que as marés estão se levantando, a terra está tremendo. Tudo são os prenúncios da grande tribulação, falando dos últimos sinais dos tempos e da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, no capítulo 16, revela este cenário de grande tribulação, de grande aflição. Apocalipse 16, a partir do verso 1: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo é tu, ó Senhor, que és, que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. E visto como derramaram o sangue dos santos, o sangue dos profetas, e também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Veja então a recompensa desta besta,
a recompensa dessa meretriz de Apocalipse 17, que coabita com esta besta, que derramaram o sangue das testemunhas de Jesus Cristo, esta falsa igreja, a primeira denominação, que matou mais de 68 milhões de pessoas, cristãos, porque não concordaram com seus ensinamentos. Mas veja então a ira de Deus se derramando contra ela. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória a Deus. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. O trono da besta, que está posto em Roma, conforme nós lemos em Apocalipse 2, o trono de Satanás, profeta de Deus para esta era, entregou uma profecia falando sobre o levantamento dos comunistas nos últimos dias. Ele diz: veja que os cães comunistas comerão as carnes daquela meretriz de Apocalipse 17, daquela prostituta, assim como os cães comeram as carnes de Jezabel. E o profeta de Deus disse: um míssil atômico voará pela mão dos comunistas e destruirá o trono da besta. O trono de Roma será varrido por aquele fogo atômico. Apocalipse 16, verso 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. O que são esses espíritos semelhantes a rã? Diz o profeta de Deus. A rã é aquele animal que dá alguns pulos e sempre está olhando para trás. De onde veio esses 3 espíritos imundos? De onde veio essa doutrina de que Deus é 3 pessoas, querendo dividir a fé do povo? Veio de Roma, daquele concílio de Nicéia, o grande concílio onde foi unidos cristãos e pagãos, e veio uma carga de paganismo para a chamada cristandade. Veja então o que vai acontecer. Esses espíritos imundos semelhantes a rãs, que olha e volta ao seu passado, fará de novo um outro concílio, fará de novo o ecumenismo, a imagem erigida à besta, para levar a grande massa chamada crente para a grande tribulação. Apocalipse 16, verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você sabia que virá uma grande batalha? Virá um terceiro ai? Virá uma batalha tão tremenda em que este mundo não pode suportar. A terceira guerra mundial será essa batalha. O terceiro ai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 14. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Esta terceira guerra mundial será a punição pela incredulidade, quando o mundo religioso rejeitou a mensagem de Deus,
Quando veio sobre a justificação pela fé, o mundo pagou o preço da Primeira Guerra Mundial. Quando o mundo rejeitou a mensagem da santificação, o mundo pagou o preço desta Segunda Guerra Mundial, rejeitando a obra de Deus, o batismo com o Espírito Santo também na era pentecostal. Mas nesse tempo final, quando Deus traz a mensagem restauradora, e que o mundo religioso a rejeita, então estes são os prenúncios da Terceira Guerra Mundial, deste terceiro ai, também chamado de o Armagedon. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda os seus vestidos para que não andes nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo de Deus, do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que o homem foi posto sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Veja então, coisas que acontecerão neste período chamado Grande Tribulação. Será um período muito tremendo. O apóstolo São João, quando teve essa grande revelação do Apocalipse, quando ele viu que este espírito de anticristo, que começou lá em Roma, e quando ele foi coroado, recebendo um trono e uma coroa, tornou-se falso profeta, mas ele viria como a besta, seria o próprio inimigo de Deus, vindo para governar a humanidade, porque sabemos que ele não está aqui na terra ainda, porque o acusador de nossos irmãos, diz a Bíblia, veja, ele não está aqui ainda, mas ele está numa dimensão, na quinta dimensão, nos acusando de dia e de noite. Mas quando o Espírito Santo for tirado, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando este que o detém for tirado, então será revelado o iníquo, então este inimigo de Deus descerá como um raio para esta dimensão, para governar este mundo, neste período chamado Grande Tribulação. Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 10, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo é pouco. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempo, 1 ano, tempos, mais 2 anos, metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio, neste período. Veja, então, esse inimigo de Deus batalhará, matará os 144 mil judeus de Apocalipse 7, matarão as 2 testemunhas de Apocalipse 11, perseguirá os homens que ficaram,
os crentes que não subiram de Mateus 25 às virgens nécias. Veja o que ele fará. E o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, para que pela corrente a fizeste arrebatar. O que são águas, segundo a Bíblia? Povos, multidões, nações e línguas, conforme está escrito em Apocalipse 17, verso 15. Então é um tumulto humano para perseguir, através do governo romano, os eleitos de Deus, o povo de Deus, até a morte. Verso 16: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja o período em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um período tão tremendo. Estamos vivendo em tempos proféticos. O próprio Jesus Cristo falou desses sinais. Apocalipse, São Mateus capítulo 24. Neste sermão profético, nesse sermão apocalíptico do Senhor Jesus Cristo, falando das coisas que sucederiam no tempo final. Mas ele traz uma grande promessa para nós, que está em São Mateus capítulo 24, porque estamos vivendo em tempos onde justamente a verdade é difícil de ser encontrada. Existem muitas interpretações, a progressão do espírito do anticristo através de diversas organizações, mas graças a Deus que ele traz a luz da revelação para que os seus eleitos encontrem o caminho da saída. Aqui está escrito em São Mateus as palavras do próprio Jesus Cristo, capítulo 24, a partir do verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio, do princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Veja que este período de grande tribulação é tão tremendo, é terrível. O verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Vê, se vos disser que o Cristo está aqui, Cristo quer dizer o ungido, a unção do Espírito. Se vos disser, ele está aqui, ele está ali, não deis crédito. Veja o que estão dizendo. Olha, o Cristo está em minha organização. A minha denominação tem a palavra de Cristo. A minha organização religiosa é que tem a verdade. Estão dizendo, ele está aqui, ele está ali, todos diferentes em suas interpretações, mas reclamam que Cristo está ali. Eis que está aqui, eis que ele está ali. Não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. Então você poderá fazer então a pergunta, mas é possível então um falso Cristo, um falso ungido fazendo sinais e prodígios? Sim, para cumprir a palavra de Deus. Falsos rejeitando a verdade, falsos rejeitando a palavra de Deus que foi revelada, mas eles viram as costas para a revelação e se entranham em suas interpretações.
Mas veja o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, quem é que vai enviar a operação do erro? Sinais, prodígios e maravilhas, o próprio Deus enviará, porque rejeitaram a palavra, se enganarão, e muitos reclamam ter a verdade por causa da manifestação dos dons espirituais, por causa de curas, por causa de visões e por causa de sobrenaturais. Mas veja, Deus enviando a operação do erro, para que falsos cristos, falsos profetas creiam mais na mentira, porque rejeitaram a verdade. Mas vamos continuar para finalizar. Mateus 24, versículo 25. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é relâmpago aqui? Relâmpago é a palavra de Deus, é o que traz luz no tempo da treva. A palavra de Deus que é relâmpago, assim como o relâmpago se mostra, sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Filho do Homem representa a manifestação profética. Jesus Cristo aqui estava falando como Filho do Homem, porque ele era Deus sendo profeta, mas ele estava falando de uma manifestação nos últimos dias do Filho do Homem. E sabemos que Jesus Cristo não virá como Filho do Homem mais. Ele veio como Filho do Homem. E durante as eras da igreja, desde o Pentecostes para cá, o ministério que está sobre nós é o ministério do Espírito Santo para converter as almas dos eleitos. É o ministério Filho de Deus. E o ministério que resta para Jesus Cristo é o ministério Filho de Davi, por ocasião do milênio. Mas esse ministério Filho do Homem seria uma voz que viria para cumprir o próximo versículo dessa escritura. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Uma voz profética de Deus, o alarido de Deus, para juntar as águias de Deus neste tempo final. Então nós estamos sendo chamados para esta voz. Aqueles que não foram marcados com a marca da besta, certamente Deus os está chamando por esta voz para receber a marca do Espírito Santo, o sinal, o Espírito Santo em minha vida, o Espírito Santo em sua vida, neste dia final em que Deus fará este grande evento chamado o rapto ou arrebatamento da igreja. Que você possa ser um destes, sendo contados como filho de Deus, que nós possamos estar todos juntos ali naquele dia de grande vitória. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja uma bênção para o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Acabamos de apresentar o programa Luz no Entardecer. Novo encontro no próximo sábado, neste mesmo horário. Noventa e 91,7